Olá pessoal, sou Fernando, sou professor da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso de professor da Bahia. Hoje vamos responder mais uma questão da prova realizada no Espírito Santo, também para professor, pela Fundação Carlos Chagas, né, a banca organizadora também da prova da Bahia. Pois bem, então a questão 53 diz o seguinte: a revolta de Carrancas e a revolta dos Malês foram, respectivamente, A. Uma revolta de fazendeiros falidos de Minas Gerais contra a lei que proibia o tráfico de escravos e uma revolta da população urbana de Salvador a favor do fim do tráfico, em meados do século XIX. B. Uma insurreição de alforriados do Rio de Janeiro pelo direito de retornarem à África em uma rebelião de escravizados muçulmanos na Bahia em defesa da liberdade religiosa, ambas datadas do começo do século XIX. Uma rebelião de escravizados e quilombolas no interior de São Paulo e uma revolta de escravos de ganho em Salvador, ambas na década de 1840, que contribuíram para a abolição do tráfico interno de escravos alguns anos depois. D. Uma revolta que ocorreu na província de Minas Gerais e outra que ocorreu na Bahia, como expressões da resistência dos escravizados, ambas nas décadas de 1930, ambas na década de 1830, marcadas por violência e forte repressão das autoridades. E uma rebelião urbana de escravizados ligados à atividade mineradora em Vila Rica e uma revolta rural de escravizados que trabalhavam em engenhos de cana-de-açúcar no recôncavo baiano, ambas ocorridas na década de 1870. Pessoal, pausem o vídeo, respondam. Em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Pois bem, pessoal, a alternativa correta é a letra D, pessoal. Então, pessoal, vamos atentar aqui, né, na questão, que é a localidade e o período onde aconteceram essas revoltas, ok? Então, pessoal, para responder essa questão, eu trouxe um pequeníssimo resumo sobre essas revoltas, né? Então, a revolta de Carrancas. A revolta de Carrancas foi um levante organizado por homens e mulheres escravizados em 13 de maio de 1833, em Minas Gerais, mais precisamente nas terras de uma poderosa família da região, a família Junqueira. Então, pessoal, aconteceu em Minas Gerais na década de 30. Então, tá correta a D. Vamos continuar aqui conhecendo a revolta de Carrancas. As fazendas de Campo Alegre e de Bela Cruz, onde a revolta de Carrancas aconteceu, foram porções de terras doadas pela coroa a João Francisco Junqueira. A família Junqueira possuía a maior parte dos escravos na região, que trabalhavam em suas terras. A revolta iniciou pela fazenda do Campo Alegre, posse de Gabriel Junqueira, proprietário de escravos e deputado da corrente liberal. Os escravos, sob a liderança de Ventura Mina, organizaram um motim e mataram Gabriel. De lá dirigiram-se para a fazenda Bela Cruz, onde assassinaram a família de José Francisco Junqueira, irmão de Gabriel. Eles eram herdeiros de João Francisco. Para finalizar, a saga continuou com o objetivo de matar outro membro da família, Manuel José da Costa, genro de José. Assim que chegou a Bela Cruz, foi também morto. De lá, o grupo de revoltosos partiu para a fazenda Bom Jardim, propriedade de João Cândido Junqueira, que já avisado do ocorrido nas fazendas de Campo Alegre e Bela Cruz, organizou a resistência, e assim os revoltosos encontraram lá maior dificuldade. Esse conflito levou alguns revoltosos à morte, como foi o caso do líder Ventura Mina. Ok? Então, um breve resumo aqui da revolta de Carrancas, que aconteceu em Minas na década de 1830, ok? Então tá correto. Agora vamos dar uma olhada aqui na revolta do Males. Então, durante as primeiras décadas do século XIX, várias rebeliões de escravos explodiram na província da Bahia. A mais importante delas foi a do Malês, uma rebelião de caráter racial contra a escravidão e a imposição da religião católica que ocorreu em Salvador em janeiro de 1835. Nessa época, a cidade de Salvador tinha cerca de metade de sua população composta por negros, escravos ou libertos, das mais variadas culturas e procedências africanas, dentre as quais a islâmica, como os Hausas e os Nagôs. Então, pessoal, aconteceu na Bahia, em Salvador, em 1835. Então aqui a gente já gabaritou.
A primeira aconteceu em Minas, a segunda aconteceu na Bahia, as duas na década de 1830, ok? Marcadas por forte violência e repressão das autoridades, ok? Continuando aqui para finalizar, né? Então assim, foram os negros, né, que vieram da África, foram eles que protagonizaram a rebelião, conhecida como dos Malê, pois este termo designava os negros muçulmanos, que sabiam ler e escrever o árabe, sendo a maioria deles composta por negros de ganho. Tinham mais liberdade que os negros das fazendas, podendo circular por toda a cidade com certa facilidade, embora tratados com desprezo e violência. Alguns, economizando a pequena parte dos ganhos que seus donos lhe deixavam, conseguiam comprar a alforria. Em janeiro de 1875, um grupo de cerca de 1.500 negros, liderados pelos muçulmanos Manuel Calafate e Aprígio, Pai Inácio, dentre outros, armou uma conspiração com o objetivo de libertar seus companheiros islâmicos e matar brancos e mulatos considerados traidores. Marcada para estourar no dia 25 daquele mesmo mês, arrecadaram dinheiro para comprar armas e redigiram planos em árabe, mas foram denunciados por uma negra ao juiz de paz. Conseguem ainda atacar o quartel que controlava a cidade, mas devido à inferioridade numérica e de armamentos, acabaram massacrados pelas tropas da Guarda Nacional, pela polícia e por civis armados que estavam apavorados ante a possibilidade do sucesso da rebelião negra. No confronto, morreram 7 integrantes das tropas oficiais e 70 do lado dos negros. 200 escravos foram levados aos tribunais. Suas condenações variaram entre a pena de morte, os trabalhos forçados, o degredo e os açoites, mas todos foram barbaramente torturados, alguns até a morte. Mais de 500 africanos foram expulsos do Brasil e levados de volta à África. Apesar de massacrada, a revolta dos males serviu para demonstrar às autoridades e às elites o potencial de contestação e rebelião que envolvia a manutenção do regime escravocrata, ameaça que esteve sempre presente durante todo o período regencial e se estendeu pelo governo pessoal de Dom Pedro II. Ok, pessoal? Então aqui tem uma imagem aqui do confronto e gabaritamos aqui com a letra D. Ok, pessoal? Minha colaboração de hoje foi essa. Um abraço.